Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que há alguns domingos atrás eu estava conversando com alguns irmãos aqui no fim do culto e uma dúvida acabou surgindo e eu achei que era pertinente, até porque é uma dúvida que muitas pessoas têm de eu pregar aqui hoje sobre esse assunto. Mas como sempre gosto de dar uma introduçãozinha para ajudar a gente fixar a ideia na nossa mente antes de começar. Então, hoje a gente vai começar com um assunto sobre como se fosse biologia. Quando normalmente nós nos machucamos e acaba que um osso nosso quebra, ele não é, a gente pode dizer, uma linha branca irregular que vai aparecer só lá no raio-x. Ele é uma pequena revolução dentro do nosso corpo que vai acontecer em silêncio, mas que vai começar a acontecer no momento em que nós quebramos o nosso osso. Nas primeiras horas, o corpo vai acender um alarme, vasos sanguíneos vão se romper, um coágulo denso vai ficar ali e vai formar um hematoma. Ali, plaquetas e fatores de crescimento se juntam como se fossem engenheiros de emergência ali para resolver aquele problema, sinalizando para as células que algumas células se desloquem para aquele local onde aconteceu um desastre. É como se o Criador tivesse embutido em cada célula um manual de contingência. Se romper alguma coisa, isole, proteja e reconstrua ele. Nos dias seguintes, fibroblastos e condrócitos erguem o que a gente pode chamar de um tecido mole, que vai funcionar como se fosse um andaime biológico. Ele é macio como se fosse uma gelatina, mas ele é estrategicamente bem posicionado para alinhar os fragmentos que estão ali. Depois, os osteoblastos entram em cena e depositam osteoides, que é a argamassa que a gente pode dizer que aos poucos receberá cristais de fosfato de cálcio e vai começar a formar o osso. E esse processo transforma o que era, a gente pode dizer, aquele andaime que era mole, em um calo ósseo duro agora. Que por algumas semanas, na verdade, ele vai acabar suportando mais peso ou força que ali é aplicados do que o osso original. Geralmente, por conta disso, as pessoas nunca quebram o osso no mesmo local onde o osso foi quebrado. Por fim, já mais para frente, osteoblastos e osteoclastos trabalham juntos no remodelamento, vai lixar as arestas, redistribuir as fibras e devolvendo a elasticidade então para ali. É a arquitetura viva, afinada de passos de microforças no interior do nosso corpo que atravessam o nosso esqueleto a cada movimento. Contudo, mesmo quando o ortopedista assinar a sua alta falando, olha, já está tudo no local, o osso não volta a ser uma cópia exata, a gente pode dizer, do que ele era antes. Fica ali, naquele local onde você quebrou, uma tênue diferença de densidade entre o que era antes e o que é agora. Perceptível a quem souber ler uma radiografia. A fratura vai ter sarado, mas deixou uma assinatura ali. A gente pode dizer que é como um QR Code de sofrimento superado que está ali naquela radiografia. Uma cicatriz, ela não dói, mas ela conta uma história do que já aconteceu com você. Deus poderia ter planejado os nossos ossos para que eles se recuperassem e simplesmente sem deixar qualquer vestígio de que algo tinha acontecido. Mas ainda assim, Ele decidiu fazer a cura carregasse uma memória. E o mesmo vale para feridas da alma nossa. Queremos, às vezes, que o perdão funcione como se fosse um botão de reset no videogame. Apaga, volta do ponto que você salvou e ninguém mais fala sobre isso. Só que o modelo divino, o perdão, não é uma amnésia. É a reconciliação acompanhada da lembrança que havia acontecido. E a Bíblia vai mostrar isso de ponta a ponta. José perdoa os seus irmãos, mas a fome que reuniu eles no Egito permanece registrada ali. Davi é perdoado depois do seu adultério, porém a espada não se afasta mais da sua casa por conta disso. Mas mesmo Cristo ressuscitado conserva as marcas aonde passaram os pregos e convida Tomé a tocar elas. As cicatrizes do corpo glorificado atestam a cura completa, mas a história não foi apagada. Sempre que nós olharmos para Cristo, lá vão estar as marcas, onde nós vamos poder lembrar sempre, Ele me salvou, eu era o pecador e Ele me salvou quando eu não merecia. Assim, quando alguém o fere e você decide liberar o perdão para aquela pessoa, e você deve fazer isso, não espere necessariamente que volte ao que era antes, como se nada houvesse acontecido.
Relacionamentos como ossos podem precisar de tempo, imobilização, fisioterapia emocional. Pode surgir um calo que, como eu disse, pode ter uma nova firmeza. Por um período pode parecer menor, mas pode ser que com o tempo pareça mais robusta do que era antes, do que a amizade original. Ainda assim, talvez reste uma marca, um leve receio, uma conversa franca, e isso faça parte do raio-x da relação a partir daquele momento. Mas a lembrança disso não é prisão, é uma memória da graça. Cada vez que olhamos para a cicatriz, literal ou metafórica, no caso aqui como nós estamos falando, somos convidados a recordar que houve ruptura sim, mas também houve restauração, e que Deus fez surgir vida nova no lugar onde a fratura estava ali, e Ele continua operando em nós. Como Paulo escreve em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o osso partido torna então uma parábola palpável, biológica sobre esse assunto. A ferida sarou, a estrutura persiste, e a cicatriz fala para sempre para nós do poder do médico das nossas almas. E quando eu estava pensando nisso, eu acabei lembrando, novamente, como eu sempre falo, eu vejo muito anime com a Natânia, eu acabei lembrando de um arco dentro de um anime, de um personagem específico. E o anime é Boku no Hero, My Hero Academia. Nele, Andi Todoroki, que é chamado de Endeavor, a gente pode dizer, ele é o segundo herói mais importante do Japão, abaixo apenas do maior herói de todos. O seu poder, ele permite gerar manipulação de chamas que tem uma intensidade vulcânica. E na TV, quando as pessoas veem ele é aquela pessoa gigante de uniforme azul escuro, barba com formato de fogo, e ele voa como um meteoro por Tóquio para salvar civis de desabamentos, de vilões que estão tentando arrancar eles. Mas longe das luzes da emergência da cidade, quando ele está tentando salvar ela, Endeavor é marido de Rei Himura e pai de 4 filhos, Toya, Fuyumi, Natsu e o caçula, que é o prodígio, que é a pessoa que a gente mais acompanha, por ser da turma do principal, Shoto. E ele é obcecado, e esse herói, ele é obcecado em superar o que é o número 1. Ele quer se tornar o número 1 do Japão de qualquer jeito. E por isso, ele tem tanto desejo da família dele também fazer isso, que ele escolhe a genética da família dele. Ele se casou-se com o rei por conta da compatibilidade dos seus poderes, esperando gerar assim um herdeiro que unisse tanto o poder de fogo dele, quanto o poder de gelo da sua esposa. Nos bastidores, porém, o lar deles é uma verdadeira câmara de pressão. Rei foi consumida pela ansiedade e ficou hospitalizada a maior parte do tempo. Toya tentou provar seu valor até perder completamente e acabar virando um vilão. E Shoto, que é treinado brutalmente desde os seus 5 anos, porque ele acabou sendo a junção perfeita entre o pai e a mãe, tendo poder de fogo e de gelo, passou a odiar a metade do seu corpo de fogo e durante boa parte do anime ele não usa o poder de fogo. O ponto de inflexão chega quando o herói principal, o maior herói do Japão, se aposenta e ele, Endeavor, vira o herói número 1. O troféu que ele sempre sonhou vem acompanhado de manchetes sobre o terror doméstico que ele tem, que ele perpetuou ali. Ele é ferido por um vilão numa batalha, que é televisionada, e ele percebe, quase morrendo, que derrotar os monstros lá fora não basta se ele mesmo acaba sendo um monstro dentro de casa. Numa visita ao hospital, ele de braço engessado, olhos ainda inflamados do que aconteceu, ele se curva diante dos filhos e declara o seguinte: eu não peço que me acolham de volta, deixe-me provar com meus atos que estou me tornando. Reparem, ele não pede para cancelar o passado dele. Ele não exige que eles apertem o botão de reset. Ele entende que a confiança foi quebrada ali e que ela não vai se reconstruir por um decreto, mas do fruto digno de arrependimento visível por aqueles que estão ali. A partir daí, cada patrulha que ele faz, cada gesto de cuidar de uma vítima, cada ligação que ele faz para ele saber se a esposa dele está bem, é parte do longo processo do calo ósseo espiritual que está ali. Um tecido novo que cicatriza as fissuras da família, mas resiste antes, porém, vai estar sempre marcado com aquilo.
E é aqui que a metáfora do osso quebrado encontra um coro com que nós estamos aqui. Tanto o esqueleto quanto a confiança precisam de tempo, processo, prova de consistência. Não basta um perdão verbal. É necessário um remodelamento paciente em que os osteoblastos da graça e os osteoclastos de arrependimento removam o que apodreceu e depositem vida nova ali. Assim como o raio-x jamais vai apagar aquela linha de fratura que nós vimos. E o sobrenome aqui do Endeavour sempre carregará as chamas do passado. Mas, transformado em cicatriz, esse traço se torna um testemunho da restauração em andamento. Agora, por que uma história como essa, de alguém dando volta por cima, toca tanto na gente? Porque ele expõe um erro comum, até mesmo dentro da igreja. A ideia de que perdoar alguém significa voltar a conviver como se nada tivesse acontecido antes. Quando isso acontece, o perdão vira uma chantagem emocional. O ofensor diz: se você não quiser estar comigo como antes, então você não me perdoou de verdade. E o ofendido se pressiona a ignorar a dor que ele tem, reabrindo as feridas para provar que é espiritualmente suficiente para esquecer daquilo. Mas a Bíblia nunca exige isso. Ela nos chama a perdoar, sim, sem limites. Você tem que perdoar as pessoas. Mas ela também mostra que o perdão e a reconciliação são coisas distintas. As consequências do pecado não desaparecem apenas porque houve arrependimento. Nosso mundo parece oscilar entre dois extremos. De um lado, tem a superficialidade pós-moderna. Errou? Deixa para lá. Vamos seguir a nossa vida como ela está. Deixe isso para lá, não ligue mais para isso. Do outro lado, temos o espírito implacável das redes sociais que fala assim: errou? Cancelado. E eternamente ninguém mais quer saber de você. Não tem retorno por que você fez. Entre a indiferença e a vingança, o Evangelho oferece um caminho muito mais profundo. O caminho de Cristo, que cancela a dívida, mas não faz de conta que isso nunca aconteceu. Ele mantém as marcas com ele. O caminho em que a cruz perdoa e justifica, mas onde o pecado ainda pode deixar marcas e serão levadas, muitas vezes, por toda a nossa vida. Marcas que nos lembram de onde fomos tirados e do custo da graça que recebemos. Hoje nós vamos falar sobre esses caminhos. Vamos abrir a Escritura e ver que perdoar não é apagar as consequências, que o verdadeiro arrependimento não exige o retorno automático à intimidade, mas se dispõe a reconstruir ela pacientemente, se isso for possível. Que o ofendido possa perdoar de coração verdadeiramente aquela pessoa e mesmo assim manter os limites saudáveis da situação. E que quando perdoamos, entregamos a dívida a Deus, sem alimentar a amargura no nosso coração, mas também sem negar a verdade do que aconteceu. E para fazer isso, vamos caminhar em 4 verdades bíblicas, que cada uma poderia dar uma mensagem, mas vamos rapidamente passar por cada uma delas. Primeiro, entender o que é verdadeiramente o perdão segundo a palavra. Depois, ver que o perdão não é o mesmo que uma reconciliação automática. E em seguida, olhar a realidade das consequências e mesmo depois do perdão, como a Bíblia mostra isso. E por fim, vamos aprender como o perdão nos liberta da amargura e nos transforma no fim. Então vamos estudar hoje Mateus capítulo 18, que deixar que a palavra fale com cada um de nós e talvez curar uma fratura que você carrega já há anos. Hoje talvez Deus queira iniciar no nosso coração um processo para que o osso da nossa mente, do nosso coração se cure. Ele não vai apagar a história, mas que aquela dor que se transformou em cicatriz fala não de ofensa, mas de graça. E diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido em sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Quando não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar as dívidas.
O servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o a torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Bom, além disso, se nós formos, por exemplo, para Efésios 4,32, onde o apóstolo Paulo escreve o seguinte: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse único versículo aqui de Paulo é uma janela para o coração do Evangelho, porque estabelece a origem, a natureza e o modelo de perdão cristão. Primeiro, repara que Paulo encerra o parágrafo com um contraste: abandonar a mentira e falar a verdade, trocar a ira que destrói por uma indignação santa, substituir as palavras torpes por palavras que edificam. No clímax desses contrastes, ele coloca o imperativo: perdoando-vos, como se dissesse, sem perdão, todo o restante que vai ter acaba sendo uma fachada. O vocábulo grego aqui é karimosai, é um derivado de caris, graça. Perdoar no pensamento paulino é graciar o outro, é dar graça ao outro, é estender a ele, por iniciativa própria, o mesmo favor imerecido que nós recebemos de Cristo. Mas vale lembrar que a Bíblia não está aqui só no Novo Testamento com o grego. Lá no Antigo Testamento, ao falar do perdão divino, o hebraico costumeiro é nasa, literalmente levantar, erguer, carregar. E a gente pode voltar para a cena do tabernáculo. O sacerdote impunha a mão sobre o bode expiatório para transferir os pecados de Israel, e o animal era conduzido para o deserto, levando a culpa para longe do acampamento. Perdoar, portanto, é retirar o fardo moral das costas do ofensor. É elevá-lo para fora do campo de visão, para que não mais seja lembrada aquela dívida que havia. Quando Paulo une essas duas raízes, o nasa, que remove o peso, e o carizomai, que oferece a graça, ele está pintando um quadro riquíssimo. O perdão é simultaneamente expiação e favor. Não é apenas dizer, deixa para lá, é absorver em Cristo o custo moral da ofensa e, em seguida, doar ao ofensor aquilo que ele não pode comprar de jeito nenhum: a liberdade de não ser condenado por você. É aquilo que o nosso instinto natural vai se rebelar de primeira. Toda vez que alguém nos fere, de alguma forma, algo dentro de nós quer gritar: isso não é justo, eu não vou pagar pelo que ele fez, ele tem que pagar. Se isso acontecer, é uma injustiça. Só que Paulo rompe essa lógica de contabilidade emocional, quando ele manda nós perdoarmos como Deus em Cristo vos perdoou. Em outras palavras, o perdão não é do meu temperamento, não é a gravidade da ofensa. O padrão do perdão é a cruz. E o que a cruz nos mostra? Mostra que o perdão começa unicamente da vontade de quem foi oferido. Jesus clama: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, quando nenhuma das pessoas que estavam ali estava arrependida. Ninguém estava pedindo perdão. Não houve negociação prévia, não houve contrapartida, houve iniciativa soberana própria dele. E esse é o primeiro choque no coração ressentido. Perdoar é algo que eu escolho fazer à revelia da cooperação da pessoa que me ofendeu. Porque o meu modelo é Deus e não a reciprocidade humana. Talvez você murmure: isso é injusto. Parece fácil demais para quem me machucou eu ter que perdoar ele sem ele pedir desculpa de volta.
Então voltemos para o Gólgota. Foi fácil para Cristo? O Filho eterno, pendurado entre o céu e a terra, sofre conscientemente e voluntariamente por cada um de nós. E esse é o ponto crucial, porque muita confusão, muitas vezes, nasce quando tentamos fundir perdão e reconciliação na mesma etapa. Perdão, biblicamente, é unilateral, é incondicional. Eu libero você da dívida. Reconciliação, porém, é bilateral e condicional. Requer que o devedor aceite as condições do que aconteceu, da verdade, que se arrependa, que caminhe para a restauração. Lembre-se do calo, por exemplo, que nós acabamos de falar. O corpo decide curar você antes que você peça para o corpo curar. Mas a normalidade plena do membro, para você poder voltar a correr, saltar ou mexer o braço livremente, depende do quê? Fisioterapia, cooperação sua, você vai ter que agir a partir dali. O perdão é a solda interna. A reconciliação é a reabilitação conjunta que nós vamos ter que fazer. Observe que Paulo não ordena, perdoe para que Deus os perdoe, mas perdoem porque Deus os perdoou. A motivação não é o medo do castigo divino, mas a gratidão do presente recebido. Quem tenta perdoar sem primeiro entender que foi perdoado na cruz, se verá em breve sugado pelo vórtice da autopiedade. Somente a consciência de que Cristo levou, ou seja, o nasa, o meu fardo, e que ele levou como graça, carizomai, pode derreter a dureza do meu coração. Talvez você ainda hesite pensando, se eu realmente soltar essa dívida, eu estou dando ao outro permissão para ele continuar abusando. Não, você não está fazendo isso. O perdão cancela a culpa, mas não vai dissolver as fronteiras que se fizeram. É aqui que o Evangelho mostra maravilhosamente realista nesse caso. Ele não confunde a fraqueza moral com a fraqueza de memória. A cicatriz permanece e deve permanecer para lembrar o corpo que houve uma fratura e que certos impactos não devem se repetir. Perdoar, então, exige fé dupla, a gente pode dizer. Fé de que Cristo suportou a culpa, tanto sua quanto da pessoa, se ela for cristã, ou que Deus um dia vai cuidar daquela culpa que ela tem, e a fé de que Ele sustentará você nas consequências que o pecado alheio deixou em você. Porque sim, às vezes as consequências, mesmo que haja perdão e haja reconciliação, às vezes as consequências ficam. Algumas fraturas produzem limitação que vão durar a vida inteira. E o testemunho cristão não é negar a limitação, é revelar que a graça se aperfeiçoa na fraqueza, que a cicatriz pode virar um púlpito de misericórdia a partir dela. Veja como isso pode moldar o nosso discurso interno. Quando a lembrança da ofensa volte a você, quando você, por exemplo, vai ver uma radiografia que sempre vai expor o calo que ali está, em vez daquilo voltar com o ressentimento, você aprende a dizer ao seu coração, sim, houve dor, mas aqui também é a cura. Este é o lugar onde Deus provou que é maior do que o mal. E assim a marca que antes era um sinal de vergonha, se transforma no memorial da graça, a gente pode dizer. Permita-me voltar brevemente no que eu estava falando sobre o anime que eu vi do herói que queria ser o número 1. Há um momento em que o seu filho mais novo, aquele que eu falei que ele treinou desde os 5 anos de idade, olha para ele, ainda ferido, e pronuncia, eu vou observar o que você faz. Não há ódio no tom dele, há prudência. Shoto está aqui praticando o que Paulo ensina. Não se vingou, mas também não fugiu da amnésia. Essa é a tensão do perdão cristão. Abdicar da vingança sem abdicar da verdade do que aconteceu. Só consegue viver nesse espaço quem compreendeu que o trono do universo não está vago. Que a justiça final pertence a Deus, não a cada um de nós. E por isso Paulo conclui, já em Romanos 12, que devemos viver em paz, se possível, no que depender de nós. Porque há casos em que a paz plena não vai depender do que nós façamos. Quando a outra parte não se arrepende ou não demonstra um fruto digno de arrependimento, a reconciliação completa permanece suspensa. Infelizmente, não porque você não quer, você desejaria, mas a outra pessoa não está demonstrando.
então você não tem como chegar próximo a Ele. Ele então vai continuar ali de pé. Agora, você sabe o que isso significa na prática? Significa que você pode, hoje mesmo, desligar aquele circuito elétrico que faz o seu coração disparar toda vez que você lembra do nome daquela pessoa, do nome do seu ofensor, do nome que fez aquilo com você. Você pode fazer isso não porque ele mudou, nem porque a lembrança sumiu. Ao mesmo tempo, perdoar não obriga você a sentar-se sem cautela à mesa com ele, nem assinar um cheque em branco chamado confiança. Confiança é reconstruída, tal como um músculo atrofiado por conta do tempo que ele ficou parado para o osso reconstruir, são reeducados após a fratura. Pode levar tempo, às vezes não vai ser nessa vida que a reconciliação vai ser feita de vez, e tudo bem com isso. A cicatriz não é um defeito, é testemunha de que o Senhor cura de verdade, ainda que caminhos diferentes do que nós imaginávamos. Talvez alguns aqui podem nunca ter experimentado esse tipo de perdão, nem como quem concede, nem como quem recebe. E a razão possivelmente é que nunca se entregou verdadeiramente ao perdão primordial de Deus em Cristo. Você vive tentando equilibrar a balança que está em você, ora se punindo pelos erros do passado, ora exigindo retribuição das feridas que você sofreu. Hoje, o convite do Evangelho é simples, porém radical. Deixe que o Filho de Deus carregue na cruz, como Ele falou que ia carregar. A ofensa que aconteceu contra você, a injustiça que aconteceu com você, ela vai ser paga de duas maneiras, ou no inferno, ou no Filho de Deus, dependendo de quem a pessoa é. Receba de graça o que Ele já pagou de modo custoso. Só então o seu coração terá recursos para perdoar os outros. Carizomai, graciar, e para que, quando necessário, manter as fronteiras que honre tanto a verdade quanto a misericórdia. Quando encerrarmos essas reflexões que estamos fazendo, desejo que a cicatriz que esteja com cada um de nós, que provavelmente todos temos alguns calos ósseos na nossa vida, um sinal de que algo se partiu ali, mas que também seja um sinal para a gente a partir de agora, de que o Pai uniu de maneira mais forte o que era antes. Mas por ora, gravemos essa primeira lição: o perdão é um ato unilateral, fundamentado na cruz, que cancela a dívida moral, sem negar a realidade da fratura. Com essa base que nós construímos aqui, podemos então prosseguir para o ponto seguinte. E nós podemos agora ver Lucas 17, versículos 3 e 4, onde Jesus está encaminhando os discípulos para Jerusalém. No início do capítulo, ele alerta assim: é inevitável que venham escândalos, mas ai de quem os provocar. Logo depois, no mesmo fôlego que ele fala isso, ele adiciona: se o teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe, ainda que peque contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes volta a ti dizendo: estou arrependido, e tu lhe perdoarás. Note a pequena palavra condicional que está aqui, se. Jesus não cria um mecanismo de reconciliação automática, acionando por mero remorso de última hora. Ele exige arrependimento reconhecível. A graça é oferecida ilimitadamente. Você vai perdoar ele, mas a porta de reconciliação só gira quando o ofensor se vai para ela e mostre os frutos do arrependimento dele. A mesma lógica reaparece em 2 Coríntios 7, do 10 a 11. Nele, Paulo distingue a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento e vida, e a tristeza do mundo, que gera morte. E ele escreve o seguinte: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Vejam o que a tristeza segundo Deus produziu em vocês: que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Repare aqui, tem 8 evidências externas concretas e mensuráveis. O arrependimento torna-se proativo em reparar, em esclarecer, em acolher limites. Ele não diz: olha, foi mal. Ele demonstra com frutos o que está acontecendo.
Talvez o melhor retrato para nós vermos isso acontecendo na Bíblia seja a saga de José no Egito. De Gênesis de 42 a 45 nos permite ver o coração de um homem que já havia perdoado internamente há muitos anos o seu irmão. No 41, 51, ele diz assim: ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. É óbvio que ele não tinha esquecido aqui. Ele lembrava do que tinha acontecido, mas ele não bota mais essa culpa dele. Ele perdoou os seus irmãos, mas ele não se reconcilia com os irmãos imediatamente que eles chegam lá, sem que as provas da mudança deles aparecessem. Quando ele os reencontra, ele esconde a identidade, devolve o dinheiro secreto no saco de cereal deles e exige que eles tragam Benjamim e prende Simeão como calção. Nada disso é vingança do que ele está fazendo, é discernimento. Ele quer ver como é que os irmãos dele vão agir. Somente depois dele ver Judá oferecendo a própria vida, logo Judá, que tinha feito o plano para entregar ele com aquelas pessoas, de vender ele, que ele vê que Judá vai se entregar no lugar do filho caçula. Ele vê a mudança de Judá, um fruto tangível de arrependimento. E José, o que ele faz? Ele estava pronto, ele já tinha perdoado. Ele chora alto, abraça e restaura o que estava quebrado. O perdão precede a reconciliação, mas a reconciliação depende, obviamente, da confiabilidade renovada. Esse mesmo caminho se desenrola, a gente pode dizer, com cores mais vibrantes naquele anime que eu estava falando. Endeavor reconhece publicamente a sua culpa, porém, o que o torna crível não é o discurso emocionado que ele faz lá no hospital para os seus filhos e para a sua esposa, e sim as sequências dos atos subsequentes que ele tem. Ele paga a conta hospitalar da sua esposa, dorme no alojamento de heróis para não pressionar a sua família, ele segura o filho na luta contra um vilão, mesmo quando aquilo ele sabe que pode custar a glória do ranking que ele tanto almejava. Em suma, ele pratica lá no ponto do anime o que Paulo chama de zelo, a indignação contra o mal, prontidão em corrigir a injustiça. E a família responde como em Lucas 17 prescreve, não com rancor perpétuo contra aquela pessoa, mas com cautela e passos graduais de aproximação, querendo, obviamente, que o pai realmente mude de verdade. A reconciliação vai acontecer no ritmo da verdade, não da pressa. É aqui, principalmente, que a nossa cultura começa a se confundir. Imagine, por exemplo, que um homem vai perguntar para uns pastores e fala assim: pastor, já pedi perdão à minha esposa pelo adultério que eu cometi e ela me aceitou de volta, mas eu estou achando que ela não está me tratando como deveria, e como cristã, já que ela já aceitou de volta, ela é obrigada a me receber de volta, a ser exatamente como era antes. Agora, quando você questionasse ele, se ele estava disposto a dar o tempo dela e esperar ela estar completamente preparada para dar passos que ela não tem coragem de dar agora, por conta do seu pecado contra ela, reconhecer as inseguranças dela, dado o que você fez, ele poderia retrucar assim: isso é desnecessário, basta a graça. Você acha realmente que é assim? É óbvio que não é assim. Graça que ignora a justiça não é definitivamente a graça bíblica. É a anestesia barata de quem está desesperado para voltar a ser como era antes. Deus, em momento nenhum, ignorou a justiça para conceder graça a nós. Quem pagou por nós, afinal de contas? Deus decidiu simplesmente liberar a gente, ou ele mandou o seu filho para morrer por nós? O que ele fez? Ele mandou o seu filho e a justiça foi feita. E por isso nós podemos ir a ele. E Jesus está ao lado dele falando o quê? Eu paguei por esse pecado dele. Quem se refugia na cruz para fugir da responsabilidade não entendeu a cruz de verdade. Apenas trocou o ídolo da autopiedade que ele tinha pelo ídolo da manipulação religiosa que ele está usando agora. À luz disso, precisamos ajustar duas expectativas comuns. Primeiro, a expectativa do ofensor ansioso. Se você feriu alguém, a Bíblia não te garante reconciliação imediata, nem acesso irrestrito à intimidade que você destruiu. O que ela garante é que, pela fé, você já não é condenado diante de Deus se você está em Cristo. E isso deve bastar
para que você suporte aquele momento em que você está, em que a vítima ainda não está preparada para confiar. Quando a pressa é adicional, qualquer pressa dessa adicional, é um egoísmo disfarçado. Segundo, a expectativa do ofendido é sobrecarregado. Se você foi ferido, o Evangelho não obriga a restauração ao convívio total enquanto o arrependimento não se comprova. Algumas feridas requerem distâncias físicas, outras podem ter que ter supervisão de terceiros, e há situações como, por exemplo, violência doméstica ou abuso infantil, em que a reconciliação integral pode não ocorrer desse lado da eternidade onde estamos. A Escritura chama assim, para liberar da dívida, para não intoxicar você de amargura, mas não chama a negligenciar a verdade e nem negligenciar a segurança da pessoa. Quando entendemos essa distinção, o ensino de Jesus deixa de parecer contraditório, como você poderia pensar anteriormente. Ele diz para perdoar 70 vezes 7, e ao mesmo tempo ele orienta a tratar o irmão não arrependido como gentio e publicano, como está em Mateus 18, do 15 ao 17, que diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como gentio ou publicano. O perdão acontece imediatamente, mas a comunhão plena pode aguardar o processo disciplinar, a gente pode dizer. É como um médico que coloca a tala após a fratura para conter a dor e alinhar os fragmentos para o seu osso crescer na posição certa. Mas ele também vai agendar meses de fisioterapia antes de permitir que você volte a correr como era antes. Graça e verdade cooperam, elas não competem. Talvez você esteja se perguntando como manter firme nessa tensão entre as duas coisas. E a resposta está numa frase curta do apóstolo Paulo em Romanos 12:19. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Entregar o direito de cobrar não significa abrir mão da justiça, significa confiar que a cobrança vai ser feita por Deus, que vai fazer o julgamento reto sobre aquela situação. Enquanto José estava testando os irmãos, Deus estava presente no palco invisível da providência, regendo a fome que estava naquela região, do que os faraós fariam das caravanas de midianitas para o bem de muitos. E enquanto, por exemplo, lá no anime que eu falei, Endeavor enfrentava as manchetes hostis falando o que ele tinha feito com a família dele, o mangá e o anime mostram como as consequências do passado disciplinavam o orgulho presente. A justiça de Deus não vai cochilar em momento nenhum. Esse descanso na soberania de Deus para nós é o colchão que permite o coração liberar a dívida sem se tornar cúmplice da mentira. Se você guardar no peito uma história inacabada, você deve se lembrar do calo ósseo mais uma vez. O organismo não espera que o paciente mereça a cicatrização. Quebrou, ele começa a fazer. Ele inicia o processo imediatamente, mas ele impõe depois semanas e semanas de muleta e depois ficar um tempo com tala e depois fazer meses e meses de fisioterapia com fortalecimento gradual, a reconciliação condicionada ao fruto. Quem se apressa pode romper aquele calo que se formou prematuro e reabrir a fratura. Quem se recusa a mexer por medo acaba atrofiado. O Evangelho nos convida a um ritmo sábio do grande médico, a graça rápida, uma confiança gradual e verdade constante. Daqui seguimos então para um dilema. Se o perdão é real e a reconciliação segue critérios bíblicos, por que tantas vezes as consequências do pecado perduram? Latejam aquela ferida e insiste a nos lembrar do passado que aconteceu. E uma experiência que pode nos ajudar a saber como é que isso funciona
é a experiência do rei Davi com o seu pecado com Betseba. E podemos ver isso em 2 Samuel 12. Vamos ver o que acontece nesse local. Precisamos ouvir aqui, sem pressa, o eco da pesada, a gente pode dizer, sentença que o profeta Natã pronuncia sobre Davi logo depois do adultério dele com Betseba e do assassinato de Urias, o marido de Betseba. Natã olha para o monarca mais poderoso de Israel e diz assim em 2 Samuel 12, 13 e 14: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Entretanto, a espada jamais se apartará da sua casa. Vejam, atenção aqui, o perdão de Deus é imediato, ele não vai morrer. Ele estava perdoado por conta do que ele tinha feito, mas as consequências do seu pecado vão continuar. Deus absolve Davi da culpa capital, não morrerás. Ou seja, a culpa dele estava paga em Cristo, mas não suspende a repercussão do que aconteceu. O bebê que vem a partir da relação deles adoece e morre. Amnon violenta Tamar. Absalão assassina Amnon e depois toma o trono do pai. É como se o rio estivesse passando, turvado pelo sangue de Urias, continuasse descendo montanha abaixo e espalhando lama pelos vales das gerações seguintes. A graça não anula o princípio da semeadura, ela apenas garante que mesmo entre espinhos, o Deus da aliança fará brotar alguma redenção dali. Esse padrão percorre toda a Escritura. Abraão dorme com Agar e nasce Ismael, e até hoje o Oriente Médio e o Ocidente têm conflitos. Moisés fere a rocha em Meribá, a água jorra, o povo vive ali, mas o líder carrega a proibição por conta daquilo de entrar em Canaã. Mas ainda assim, Moisés tinha sido perdoado. Ele está com Deus. Pedro nega e é restaurado, mas as lágrimas daquela noite o acompanham pela vida toda, a ponto de, décadas depois, ainda escreve aos crentes sobre sofrer não como um homicida, ladrão ou malfeitor. Ecos do fracasso antigo que ele tem. A mensagem é clara: o perdão de Deus remove a culpa completamente de nós. Está tudo em Cristo, mas não converte magicamente um terreno devastado como se agora voltasse a ser um jardim de infância. Para visualizar isso, permita-me ir a outro anime famoso, que é Fullmetal Alchemist. Tem um personagem nele que é um guerreiro que sobrevive a um desastre que acontece na cidade dele. E ele carrega no braço direito dele uma tatuagem intrincada feita pelo irmão dele, que tentou proteger ele no momento que houve um genocídio na cidade onde ele morava. E ele carrega também na mente a lembrança vívida da explosão que simplesmente levou toda a sua família. Movido por dor, Scar, esse personagem, se transforma num assassino de alquimistas. Mais tarde, confrontado com a própria violência, ele decide abandonar essa vingança. Assim, um lampejo de arrependimento genuíno nele. Ele passa a proteger órfãos, lutar para impedir outros massacres, e inclusive arrisca a sua vida para proteger antigos inimigos. O autor deixa claro que aquilo é uma mudança verdadeira no coração dele. E ainda assim, a cicatriz transversal que lhe cruza o rosto não some. A cicatriz do que aquilo que havia acontecido. Os escombros da cidade onde ele morava continuam fumegando nos capítulos seguintes do anime. E a história não é reescrita, ela é redirecionada. Scar, ou seja, cicatriz em inglês, o nome dele, torna-se, por ironia providencial, um sacramento ambulante do que acontece quando a graça e a consequência coexistem. Ele não pode ressuscitar os pais dele, mas ele pode erguer escola onde havia os escombros. Ele não pode apagar a tatuagem, mas ele pode estender aquele braço marcado para defender os fracos. Igualmente, Davi não pode voltar no tempo e impedir que Urias fosse morto, mas ele pode escrever o Salmo 51, que há 3 milênios conduz pecadores quebrantados ao trono da misericórdia. E é nesse ponto que muitos crentes tropeçam, supondo que o perdão de Deus funciona como um antivírus que apaga todo o registro do pecado em nós. Não vai ter mais consequência nenhuma. E eles se horrorizam
quando, anos depois, a conta chega por conta daquele pecado. Mas o Senhor não havia me perdoado? Sim, Ele havia te perdoado, Ele te perdoou. O que Ele não prometeu foi impunidade contra as ondas do seu pecado. Paulo resume a equação em Gálatas 6, 7 a 8. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Perdoado, Davi semeou sangue e colheu espada na sua família. Perdoado, você e eu talvez colhemos cicatrizes dependendo do local onde foi, no casamento, no corpo, uma memória, um amigo que você não vai mais conseguir ter proximidade, mas aqui há o Evangelho. Se há colheita tardia, a colheita tardia é inevitável, mas a presença fiel do Senhor no campo também é. Romanos 8, 28 não ignora 2 Samuel 12. Ele transcende o que está ali. Ele afirma que todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive aquelas que jamais deveriam ter acontecido. Quando o profeta entrega o veredito a Davi, ele não está arruinado como rei. Ele está vacinado contra a ilusão de que a graça é uma amnésia. E a vacina, embora doa, faz ele viver. Talvez você esteja sentado aqui com uma dor parecida no seu coração. O adultério acabou, mas a confiança do cônjuge ainda sangra. O vício que você tinha na sua vida antes de entrar na igreja foi confessado, mas o corpo não recuperou a saúde por conta disso. O temperamento explosivo que você tinha cessou, mas os seus filhos adultos ainda guardam os cacos do que aconteceu no coração deles. Ou talvez você que sofreu a tragédia e mesmo perdoando, ainda sente a espada chacoalhando dentro da sua casa. Saiba, isso não é a ausência do ato de Deus, é o ato de Deus acontecendo por outra via. O calo ósseo engrossa devagar e nessa demora torna-se mais resistente. Como reagir então às consequências persistentes que tem? Primeiro, não tente negá-las. Davi jejuou, clamou e chorou. Depois o que ele fez? Se levantou, lavou o rosto e entrou no templo para adorar. Ele lamenta que o seu filho morreu, mas não resmunga contra Deus quando o menor, o seu filho Absalão, ergue e vai contra ele, tira ele do trono. Ele aceita que certa dor é agora parte da liturgia cotidiana por conta do que ele fez. E ele aceita e impede que aquela dor que ele está sentindo se transforme em amargura. Segundo, assuma a responsabilidade onde ainda é possível reparar. Quando eu estava falando lá do Scar, que perdeu toda a família no genocídio na sua cidade, que não poderia ressuscitar dos mortos as pessoas da sua cidade, mas ele pôde proteger os vivos de outras cidades. Você talvez não consiga apagar os rastros de algo que disse há 10 anos atrás, mas você pode cultivar hoje palavras de vida. A mesma lógica que nos lembra da colheita tardia também nos encoraja a semear nova semente a partir de agora. Plantações destruídas por fogo podem receber mudas de pinheiro. Leva tempo, mas o verde ressuscita ali. Terceiro, confie no Deus que escreve livros inteiros a partir de páginas rasgadas. Foi de um adultério trágico de Davi com Betseba que nasce Salomão, que é indispensável e que faz parte da linhagem do Messias. É desse Deus e só dele que vem a ousadia de dizer como José disse diante dos seus irmãos: vós intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou bem. Chegamos então a uma encruzilhada espiritual aqui. Se as consequências existem, como evitar então que a raiz da amargura apareça ali? Como impedir que a lembrança da perda roube a capacidade de sentir alegria? Para isso, então, precisamos entrar na última sala dessa caminhada, a sala do coração ofendido, e deixar que a palavra de Deus nos mostre o caminho da libertação. E aqui, eu acho que tem uma animação infantil que pode nos ajudar a entender. O nome da animação é Divertidamente. Nela apresenta uma pré-adolescente que na cabeça dela, na verdade, tem toda uma sala de controle onde há 5 emoções ali: alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho. E todas elas estão disputando para ver quem vai comandar ali.
No começo do filme, a alegria tenta manter a tristeza afastada a qualquer lembrança importante. Toda a memória precisa ser aquele amarelo vibrante de que ela está feliz com aquela lembrança. Mas a tentativa de excluir a dor provoca o caos. A personalidade aqui no filme, ela sempre é demonstrada como ilhas de personalidade. E quando só a alegria tenta afastar a tristeza, essas ilhas de personalidade pouco a pouco vão ruindo e indo embora. E Riley perde o brilho que ela tinha antes. Só que quando a alegria aprende a deixar a tristeza tocar os núcleos, que a menina volta a ser inteira. A mensagem aqui é quase o que Paulo diz: negar a dor não cura, integrar ela a você liberta. Hebreus 12:15 adverte: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e contamine muitos. Observe o contraste: excluir-se da graça versus integrar-se à graça. Enraizar a amargura versus nutrir uma memória transformada. Perdão genuíno não é varrer a tristeza para baixo do tapete. É convidá-la a sentar-se à mesa da graça, onde Cristo preside quebrando o pão, dizendo: este é o meu corpo partido por vós. A gente poderia imaginar que anos depois do desastre, Davi, talvez já grisalho, compôs um salmo como o Salmo 32, dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Não num dia de euforia, mas talvez num dia normal da vida dele. Ele pega a lira, toca os acordes menores que normalmente dão uma sensação com um tom menor, que dá uma sensação maior de tristeza, e senta ao lado da sua alegria. O resultado é bem-aventurança, porque a graça acolheu aquela cicatriz. E isso se aplica a cada um de nós. Quando a lembrança latejar, não tente expulsar ela à força. Em vez disso, leve ela a Cristo. Diga a Deus exatamente como se sente. Se necessário, diga em voz alta como quem traz tristeza pela mão para diante do Pai. Ao fazer isso, você confessa que a cruz é capaz de sustentar tudo, também essa parte da emoção que você preferia não sentir. Isso é fé, não fingir que tudo está bem em qualquer situação, mas crer que Deus permanece bom enquanto tudo não está bem. Finalmente, há uma prática concreta que neutraliza essa amargura: a intercessão pelo ofensor. Jesus manda orar por quem nos persegue no final das contas. Paulo exorta a abençoar quem nos maldiz. Quando você coloca o nome dessa pessoa na sua oração diária, você não está negando a ferida, está devolvendo a quem pode julgar ela retamente. Davi reúne os recursos para que Salomão possa erguer o templo, ofertando por antecedência a geração que herdará os seus erros. Orar é, de certa forma, pré-investir na vitória da graça sobre o ciclo da violência. Sei que tudo pode soar inatingível, talvez, no primeiro momento, para quem ainda está sangrando, para que aquilo ainda é difícil. Mas não se esqueça, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em cada um de nós. Ele é o selo que garante: a cicatriz não definirá a sua identidade. Ela apenas contará a história do que o Deus que cura sem apagar a memória. Porque assim Ele vai transformar a memória num verdadeiro testemunho. E assim estamos perto do final da nossa jornada aqui, nesse texto. E já vimos que a natureza é unilateral, a natureza do perdão é unilateral. Já esclarecemos que a reconciliação requer frutos visíveis e já entendemos que as consequências podem permanecer sem que a graça seja diminuída. E depois, nesse mesmo filme, quando a Riley está ali, depois que a grande descoberta é feita, por tabela, obviamente, do que está acontecendo, foi que a alegria, no final das contas, não é capaz de proteger ninguém se ela insiste em silenciar a tristeza. Mesmo com o melhor das intenções, a alegria havia se tornado tirana ali naquela situação. E empurrado a tristeza para fora do círculo luminoso, pintando de amarelo todas as recordações da Riley, e o resultado foi o colapso dela.
A analogia com o coração cristão é evidente aqui. Se ao perdoar imaginamos que a única emoção legítima daqui para frente é a alegria triunfal, acabamos fabricando uma espiritualidade falsa. A gente pode dizer um sorriso plástico na nossa cara, que cobre uma alma que na verdade está necrosando. O perdão bíblico não anestesia, ele reconfigura você. Ele permite que a tristeza ocupe o seu lugar no consórcio das nossas emoções, como acontece no filme, sem que a raiva assuma o governo, sem que a alegria fuja para o porão. Por isso, Hebreus 12:15 manda vigiar, para que ninguém se exclua da graça e nenhuma raiz de amargura brote, causando perturbação e contaminando muitos. A palavra raiz presume solo fértil, tempo, irrigação. A amargura é o ressentimento cultivado no silêncio da nossa alma. Toda vez que revivemos a ofensa, é sempre para alimentar um pouco a nossa indignação e assim aumentar a nossa autopiedade. E assim nós estamos regando aquela raiz. E quando menos esperamos, ela irrompe galhos que azedam conversas, minam amizades e envenenam gerações inteiras. Daí o antídoto duplo da carta: não se afaste da graça. O verbo pode ser traduzido aqui até como ficar para trás, e não deixe que a raiz brote. Em uma linguagem, como a gente pode dizer pelo filme divertidamente, é abrir espaço à tristeza, reconhecer a dor, mas sem permitir que isso se transforme em um rancor crônico na sua vida. Como fazer isso na prática? Primeiro, confessar honestamente diante de Deus cada emoção que surge em você. Alguns crentes se aproximam ao Pai como Riley no início do filme. Só leva memórias de cores amarelas, que demonstra que aquela lembrança é alegre. Mas o Pai, que inspira os salmos, também acolhe os choros das pessoas. Quando levamos a Ele lembranças dolorosas e as nomeamos para Ele, estamos permitindo que o Espírito conecte essa lembrança à cruz. Algo que a alegria sozinha jamais conseguiria. Segundo, tornando a oração intercessora uma disciplina. É quase impossível você odiar alguém a quem você constantemente intercede conscientemente. Ou o ódio morre, ou você vai parar de orar. Terceiro, convertendo a dor em serviço. Davi compôs cânticos. Scar, lá, reconstruiu a sua cidade. Riley aprende a jogar hóquei com novas amigas que ela poderia fazer. Servir quebra o circuito fechado do ressentimento. Se quiser uma diretriz apostólica final, considere, por exemplo, Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paulo não invalida a emoção forte. A ira pode ser justa, mas proíbe transformar ela numa hospedagem demoníaca na sua vida. O relógio é pedagógico até o pôr do sol. Há tempo para conversar, orar e negociar limites. Depois disso, a luz se apaga e a serpente gosta desses quartos escuros para crescer aquela amargura. A amargura sempre nasce depois do crepúsculo espiritual. Guardávamos a raiva para dormir e ela se converte num fardo. O perdão, então, é fazer um check-out do hospedeiro antes da noite cair. Então, diante de tudo que nós vimos aqui, o calo ósseo que sela a fratura, do Endeavor, o herói, que aprende a não exigir imediatamente a volta por conta do que ele fez, de Davi, que carrega a espada para dentro da sua casa, de Scar, que caminha nas ruínas da sua cidade, e da alegria que finalmente aceita a tristeza indivertidamente, erga agora os olhos para o cume absoluto da revelação, o Calvário. Ali, na cruz, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ele suportou a fratura cósmica que nenhum de nós poderia remendar. Isaías profetizou assim, Isaías 53:5: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pedro ecoou em 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro,
os nossos pecados, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. E o autor de Hebreus selou o argumento dizendo o seguinte: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É um perfeito já. O veredicto do tribunal divino está fechado. A dívida moral foi rasgada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nosso futuro está garantido, nossa eternidade está selada, nossa herança é incorruptível, assegurada para nós, mas também há um doloroso para nós, ainda não. Entre a cruz e a coroa, continuamos caminhando nesse mundo onde a espada não se aparta das nossas casas, onde irmãos ainda vendem irmãos, onde famílias não se abraçam para jantar todos os dias, onde calos do passado latejam no fio da madrugada. Sentimos com Paulo as dores do parto da criação, aguardando a redenção plena do corpo. E é aqui que o mistério da graça brilha ainda mais forte. A cruz não cancelou apenas o veredicto, ela ressignificou as consequências. As cicatrizes que carregamos hoje, as decepções, as mágoas, os vínculos quebrados, que talvez nunca mais se recomponham enquanto nós estamos vivos aqui, só na eternidade, já não são mais sinais de condenação, mas lembranças de um parto em andamento. Cada lágrima derramada em Cristo é uma antecipação das que Deus enxugará no grande dia. Cada reconciliação parcial é um ensaio do grande banquete, onde todos os reconciliados sentarão sem medo à mesma mesa. Cada luta contra a raiz de amargura é promessa de um jardim sem espinhos, onde a alegria e a tristeza se fundirão em uma adoração sem mistura. Portanto, quando o passado bater à sua porta com a conta das consequências, você pode levantar o recibo carimbado de sangue e falar: está pago. Quando a espada balançar sobre a sua casa, como balançou sobre a de Davi, mesmo ele tendo sido perdoado, você pode olhar para o rei que descende de Davi e dizer: tu levaste o meu peso. Ajuda-me agora a carregar as minhas cicatrizes aqui neste mundo. E quando o ofensor exigir confiança sem fruto, ou o ofendido se recusar a soltar, a gente pode dizer, o carvão de brasa que está na mão dele, você pode apontar para os cravos ainda visíveis da mão daquele que ressuscitou. Lembrar que o próprio Deus escolheu governar o universo com os sinais das feridas, não com luvas de veludo que fingem que nada aconteceu. Em última análise, irmãos, a grande esperança não é que todos os relacionamentos se tornem perfeitos nessa vida, mas que o relacionamento já está perfeito, o nosso com o Pai, garantido pelo Filho e aplicado pelo Espírito. Na ceia futura, o trono terá suprimido toda lágrima e terá sacramentado sem sombra o que hoje aceitamos pela fé. Somos verdadeiramente perdoados, irrevogavelmente amados e eternamente seguros em Deus. Até lá, vivamos entre o já e o ainda não, como peregrinos aqui nesse mundo, que carrega as cicatrizes cheias de esperança, perdoando sem fazer conta, imediatamente, amando sem acobertar e aguardando sem se desesperar. Pois, como diz Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quando esse dia raiar, quando esse dia chegar, toda fratura mostrará o calo da ressurreição. Toda lágrima exibirá o brilho da glória, e cada história de dor será contada como um prólogo de uma alegria que não terá fim. É isso, é assim, quando o Senhor Jesus vier, tudo está acabado. Não os sinais, nós vamos sempre poder ver nas mãos dele e no lado dele as consequências dos nossos pecados, mas nós poderemos eternamente saber: eu fui salvo, eu recebi essa graça, eu posso ser eternamente grato a Ele, porque eu não merecia, mas Ele me salvou quando Ele foi na cruz. Amém, irmãos? Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Permita que toda a amargura do nosso coração possa ser tirada, meu Deus. Nós sabemos que as cicatrizes nunca vão
ir, mas permita que no nosso coração a amargura vá embora, que nós perdoemos todos imediatamente, mesmo que isso não signifique uma reconciliação imediata, que o nosso coração perdoe cada um deles, que nós saibamos que o teu filho morreu por nós e que todo o peso da culpa foi para ti, meu Deus, todo o peso da nossa culpa e o peso da culpa daquele que nos ofendeu vai ser ou em Cristo ou no inferno, meu Deus, mas que tu nos sustenta. E nós pedimos para que tu nos sustentes cada dia da nossa vida. Permita que essas cicatrizes que nós temos sempre nos lembre: Deus me salvou, Ele me salvou. Essa cicatriz me faz lembrar da graça de Deus. Que seja isso para nós dia após dia que nós estamos no mundo, meu Deus. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cristo é o canal por onde flui a graça. O óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial. Riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Ele é um mar imenso, não precisamos de cisternas. Em Cristo toda plenitude, em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que coroa. Cristo adoça nossas bênçãos, seu amor nos abençoa. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo santifica cruzes, remédio para a alma. Trabalha o pecado fora, a graça traz calma. Alma no fogo da aflição, nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde vira tentação, riquezas são armadilhas. Sem Cristo perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar. Cristo é o bem supremo,
cristão é ouvir-se o Senhor, a estrela da manhã brilhou. Regozija-te e seja feliz, pois Ele em seu coração entrou. Seja grato por Cristo.